Boa noite, amigos do The Dealers. Mais um episódio inédito para você. E olha, antes de mais nada, dá aquela curtida, compartilha nos grupos de WhatsApp e se prepara porque hoje é sensacional. Eu tenho um convidado aqui, sempre os convidados são especiais, mas esse é especialíssimo. Por quê? Pelo menos para mim, né? Para a história da distribuição automotiva também. Posso dizer para você que ele influenciou e mudou a minha vida. Então, isso é uma coisa importante pra caramba para mim. Mas vocês vão amar. Eu estou aqui com o Mano Nigri. Agradeço muito a sua presença aqui. Eu ia ler teu currículo, mas é tão longo. Eu posso dizer que você é advogado e administrador, né? Tem mais de 60 anos atuando no setor automotivo e outros. Então, eu queria que você começasse um pouquinho contando a tua história, né? Para a gente dar uma continuidade aqui, até chegar num ponto das partes que me tocam. Em primeiro lugar, Caporal, é um prazer estar aqui com você. Fui grande amigo do seu pai e, como você fala, tenho uma larga experiência. E eu comecei na Ford como clerk do laboratório metalúrgico, mas eu sempre sonhei com ter negócio de automóvel. Então, mas você é advogado, foi trabalhar na Ford? Sim, mas advogado eu fiz depois que eu tinha concessionária. Porque eu falei, se um dia eu precisar, eu tenho uma profissão. Fui fazer, e tenho OAB, tenho tudo, mas nunca, graças a Deus, comecei a advogar. Então eu casei muito cedo, casei com 20 anos e advogar. Então eu casei muito cedo, casei com 20 anos e fui trabalhar com o meu sogro cobrando. Ele vendia eletrodoméstico, lojas Apolinário, lá no ABC, e ele me colocou para cobrar da turma que não pagava. Você fazia a cobrança dos carnê, na época era carnê. Não tinha nem carnê, era uma fichinha lá que ele controlava num envelope lá o pagamento das pessoas. Mas eu sempre ligado com o negócio de automóvel. E era aquela década, começo dos anos 60, onde ter um Volkswagen era uma maravilha, né? Marcas famosas era a principal concessionária em São Paulo. A Avenida Santo Amaro, na qual meu pai trabalhou. Santo Amaro, exatamente. E aí eu comecei a encher o saco do meu sogro, Isaías Apolinário, para a gente comprar uma concessionária ou montar uma concessionária. E ele ficou meio titubeante, que ele não tinha experiência nenhuma em automóvel, nem eu também, apesar de ter começado a trabalhar na Ford, mas dentro da parte administrativa e não na área de produção ou de vendas, nem nada. E aí eu já estava casado, eu recebi um convite na Ford para ser representante de peças viajando o Brasil. E a Denise, a minha primeira esposa, ela falou, não quero que você viaje. Então, meu sogro me convidou para trabalhar e eu não queria trabalhar com ele, porque várias pessoas diziam que eu tinha casado com a Denise por causa do dinheiro. Insistiu que eu acabei... E vocês se conheceram na igreja? No colégio. No colégio. Colégio Adventista, tá. Santo Amaro. Perfeito. Tá. Aí eu comecei a bater água mole em pedradura, tanto baita até que fura, no sentido de comprar uma concessionária. E a gente estava ali no ABC, operando basicamente em Santo André, e aí surgiu a oportunidade de comprar a Automasa, que era uma concessionária de um ex-juiz de direito, tá? Que eu não sei como é que ele conseguiu a concessionária, Nilton Hermano era o nome dele, e tinha 5 carros de cota, e era uma oficina que tinha 3 lugares de trabalho. Então, concessionária bem pequenininha. Bem pequenininha. Aí a gente comprou, e dali a gente começou uma história onde a gente foi crescendo. A gente ficou concessionário, 4 concessionários Volkswagen, São Bernardo, em frente à fábrica, Santo André, Rugi Ramos e Mauá. Fora isso, a gente tinha concessionárias de Honda, motocicleta, caminhões Volkswagen,
Trator Massey em Ponta Porã e Porto Velho, Scania em Porto Velho e motores marítimos em Manaus. É fácil administrar isso então, né? Tudo fora, pertinho. Fora isso, a gente tinha fazenda também de gado lá no Mato Grosso. E a gente foi crescendo. Em 1967, 69, nós fomos o segundo maior concessionário de venda de Volkswagen no Brasil, perdendo apenas para o seu pai. Para Cibramar. Cibramar, Grupo Mesbla, né? E a gente foi crescendo e em 1967, Caporal, eu fui o primeiro brasileiro a ir na NADA, na NADA. 67. 1967. Eu não me lembro exato como é que eu descobri. O Zé Carlos Moreira trabalhava comigo, Zé Carlos Ferreira, não Moreira. E o Zé Carlos era um fuçador. E ele acho que descobriu, eu conversei... Você sabe que ele trabalhou comigo também, né, depois. Com você, né? Exato. E aí, em 1967, ele e eu fomos os primeiros brasileiros a ir na NADA, e foi em New Orleans, lá nos Estados Unidos. A partir daí, cada ano eu ia com o Zé Carlos na NADA. Por quê? Porque eu queria verificar o que o americano fazia em termos ou de test drive, que não tinha no Brasil ainda, ou a gente implantou o controle de área de operações no negócio, onde eu fazia reuniões semanais com cada diretor de cada concessionária dos outros negócios. Ele tinha que falar sempre sobre duas coisas: vendas e pessoas. Eram as duas coisas que eu cobrava. Então, reunia todos eles, sempre na segunda-feira de manhã, a parte da manhã inteira. Cada um tinha que ir todos juntos, porque um ia aprendendo com o outro, ouvindo o outro, claro, e verificando as coisas que cada um fazia. Então, isso foi crescendo, e a gente... Você virou presidente da Sobrave nessa época? E aí eu virei presidente da Sobrave, depois também virei presidente da Sorronda. Da Sorronda. E fui também fundador da associação da Assobrask, Scania. Tá. Participei, junto com o Renato Ferrari e o Assis, da Lei 6729, ou seja, naquele momento eu era presidente da Sobrave, onde então tive uma participação muito ativa no processo da Lei Ferrari, que é a lei que até hoje ela vige dentro do relacionamento entre fabricantes e concessionários ou distribuidores de veículos. Então, de uma forma assim rápida, esse foi o começo. Em 1987, Caporal, eu perdi um filho com acidente de moto. Maninho. Eu estudei com eles, não sei se você sabe. Não sabia. Fiz curso sucessor Volkswagen com ele. Que legal. E aí a minha vida começou a ter um turnaround, como diz o americano, uma reviravolta. Eu perdi, então, em 1987, em abril, meu filho. Em 89, eu fui aos Estados Unidos buscar uma ferramenta que me ajudasse a entender de gente. Eu tive um insight, Caporal, dizendo que se eu quisesse ter sucesso, eu precisava entender de gente. Eu fui para os Estados Unidos outra vez com o Zé Carlos Ferreira e fomos em 15 aeroportos diferentes e em 30 diferentes empresas. Quando eu descobri o sistema PI, que vem do inglês Predictive Index, ou Índice de Previsibilidade, eu falei, é isso que eu quero. Paguei no dia $10 mil, voltei com o Zé Carlos 2 meses depois, porque eu já estava um mês lá pesquisando, viajando e conversando com concessionários nos Estados Unidos, que eu conhecia vários. Eu tive a oportunidade de uma vez fazer uma pescaria com o então presidente da Volkswagen of America, lá no México, e ele veio depois na convenção, quando eu fui presidente da Sobrave, a gente fez a convenção lá no Rio de Janeiro, quando tivemos o Roberto Carlos cantando. Então consegui trazer o presidente da NADA, consegui trazer o presidente dos concessionários do México, presidente de Volkswagen do México, porque a gente começou a fazer um intercâmbio muito grande com os mexicanos, ou seja, houve uma aproximação, uma amizade, um match bastante grande, e a coisa cresceu muito, né? Então, voltando aí, eu perdi o meu filho, e aí o casamento, que não é fácil, minha, então, mulher falou que era culpada da morte do meu filho,
e a coisa começou a degringolar no meu relacionamento, né? Em 1990 eu saí, me deram 48 horas para desocupar o escritório. Eu era presidente do Grupo Apolinário. 22 empresas, 1.200 funcionários do Grupo Apolinário, e eu precisava começar de novo. Não tinha dinheiro para montar uma concessionária. A minha briga lá com o grupo demorou 6 anos e meio para receber a minha parte, né? A Denise e eu tínhamos 25%, portanto eu teria 12,5%. E o advogado disse que quem tinha 12,5% não tinha nada. Cozinhava em água fria. Tá? Cozinhava em água fria. Eu contratei um advogado, o Erasmo de Boer, e ganhei todas as ações. Mas a coisa demorou 6 anos e meio. Nesse meio tempo, eu fui trabalhar com o PI, porque eu liguei para os Estados Unidos, ele queria um representante no Brasil. Ele tinha uma certa dúvida que, como ele me conheceu, eu tinha muito concessionário, uma posição financeira independente, e que eu não dedicaria o tempo necessário para o desenvolvimento do PI no Brasil. Mas ele acreditou, eu fui lá em Boston, a matriz é em Boston até hoje, e ele acreditou em mim, me deu crédito. Eu paguei $75 mil em 1990 pela exclusividade no Brasil. Eu sou o único distribuidor exclusivo no mundo hoje. Todos os outros eles compraram, porque quando a família toda morreu, um fundo comprou os direitos da empresa lá nos Estados Unidos. E eu sou ainda o único exclusivo. Não sei até quando, pelo menos o contrato meu, enquanto eu estiver vivo, eu mantenho a exclusividade, ou eles podem comprar, se eles quiserem, a exclusividade. Mas aí eu comecei e o Rominho era o presidente da Sobrave, naquele momento eu tinha sido presidente, em 1969, 1970, aonde durante a minha gestão eu lancei o Fundo Apolo, eu lancei a pedra fundamental da sede da Sobrave, ali na José Maria Whittaker, e implantei o Grupo dos 20, que eu copiei lá dos Estados Unidos, com Nguyen Tung, que foi alguém que ele contratou de fora para fazer. Mas o Evaldo e o Chiquinho já estavam lá? O Evaldo e o Chiquinho vieram logo em seguida, depois quando o Nguyen acabou saindo, eles assumiram o processo, porque o processo ficou da Sobrave, e a Sobrave, através do Chiquinho e dele, continuaram o processo do Grupo dos 20, que foi um sucesso. Então, eu tive bastante sucesso dentro daquilo que a gente pôde desenvolver de tecnologia para os concessionários conseguirem fazer uma boa gestão do seu negócio. Então, uma pergunta. Diga. Vamos lá. Quando você falou assim, vou focar em pessoas, eu sei de um pedacinho que, além do PI, você achou uma outra ferramenta, né, que chama Performance Management, do Aubrey Daniels, né, que estava você e o Zé Carlos. Então eu quero que você conte essa história, mais ou menos, porque eu fui fazer o curso lá, perto de Atlanta, fiquei 2 semanas lá estudando, que me impressionou demais. Eu fiquei apaixonado pelo Aubrey Daniels, comprei todos os livros dele, etc. Achei, sim, sensacional. E aí, assim, tem uma frustração porque parece que não foi para frente aqui no Brasil, sabe? Essa coisa não andou, né? Então, eu sempre, a partir do momento que eu conheci o PI, em 1989, eu fiquei ligado no assunto gente, né? E, como eu disse, eu tive um insight, acordei de manhã cedo, que se eu quisesse continuar crescendo e ter sucesso, eu precisava entender de gente. Foi quando eu fui, como eu disse, aos Estados Unidos, com o Zé Carlos, procurar uma ferramenta que me ajudasse a entender de gente. A gente encontrou o PI, como eu disse, compramos no dia que eu encontrei lá com o representante, o Daniels, e plugado no assunto de gente, Caporal, eu descobri, numa das palestras que tinha na NADA, o Aubrey Daniels. O outro era Arnold Daniels, do PI. Esse é o Aubrey Daniels, que falava sobre positive reinforcement. Que estudou com o Skinner em Harvard. Exatamente. Exato. E aí o Zé Carlos, o Kiko, o Fernando,
e eu fomos os 4 primeiros que fomos a Atlanta fazer o curso de 2 semanas, como você falou, sobre reforço positivo, ou seja, aonde o que ficou muito marcado na minha memória, Caporal, é que o que ele ensinava, o Daniels, que quando as pessoas fazem alguma coisa aproximadamente certa, você tem que fazer o reforço imediato. Exato. Não adianta você fazer o reforço, o pique. Não adianta você fazer o reforço no Natal, quando todo mundo pede desculpa de tudo, fica amiguinho de novo e tal. Ou seja, positivo, imediato e certo. Exatamente. Não reforço positivo fez alguma coisa aproximadamente correta, reforça, agradece, menciona, e conhecendo as pessoas, algumas pessoas são mais extrovertidas, gostam do elogio na frente de todo mundo. Outras pessoas são mais introvertidas, querem o reforço de forma isolado, sozinho, numa sala, onde não tem outras pessoas presentes. Então, tudo isso foram coisas que a gente foi trazendo. Agora, por que não foi para frente? Porque a mentalidade no Brasil é uma mentalidade não de doar como do americano, não de participar. Então, o próprio lançamento do Grupo dos 20 na Sobrave não foi uma coisa rápida e fácil. Porque o pessoal não queria compartilhar dado, informação. Não queria compartilhar informação e tinha que pagar para participar. Apesar da Sobrave então, além de eu dar minha informação, eu tenho que pagar. Tinha que pagar porque ele tinha que viajar, ou mandar o contador, e não podia ter 2 concessionárias da mesma cidade, porque naquele tempo os territórios eram mais demarcados, então a gente fazia a montagem de grupos não concorrentes, que não eram concorrentes, mas só participava a Volkswagen, não tinha outras marcas. Naquele momento, você ter mais de uma marca era meio pecado capital, você não podia ter. Você era traidor. Então, o processo do reforço positivo, do Bring Out the Best of People. Bring Out the Best in People. O livro do Por que ele não foi tão para frente? Porque não existe no brasileiro, até hoje, essa ideia mais coletiva de participar em conjunto, de participar, de doar, de trocar a sua experiência. O próprio PI, eu tenho hoje mais de 300 empresas que pagam mensalmente o uso da ferramenta, e a maior parte não são... Tem o fabricante, tem a Scania como cliente, tem a Gol, tem a Claro, que são empresas grandes, 60 mil funcionários e tal. Mas poucos concessionários, ou seja, o concessionário ainda não acordou que, na minha visão, Caporal, hoje, tem 2 coisas que são fundamentais por causa da inteligência artificial, do Trump que está mudando o mundo. Gente, entender de gente, montar grandes equipes, a pessoa certa no lugar certo, pode ser velho isso aí, e vender. Tá? Se uma organização não tiver a capacidade de cuidar de gente e cuidar bem da área comercial, de vender, você pode ter o melhor sistema, as melhores pessoas, não vai funcionar. A alavanca de qualquer empreendimento e de uma concessionária são as pessoas. Então, a Bíblia já diz, diga-me com quem antes e direi quem és. Então, quanto mais, quando eu tive, por exemplo, trabalhei com Seis Sigma também durante um tempo, tive a oportunidade de conhecer o então executivo do século, né, o ex-presidente da General, Jack Welch. E ele falou, mano, eu gastava de 70% a 80% do meu tempo com gente. Se você quer ter sucesso, trate de entender de gente. E nesses 35 anos, Caporal, que eu trabalho muito hoje com gente, né? O que eu aprendi? Acho que 2 coisas fundamentais. Primeiro, de perto ninguém é normal. A gente é normal de longe. Quanto mais próximo você chega, acaba toda a normalidade. Eu tenho um amigo que servia para comportamento também, mas também hoje, pela imagem que vocês têm na rede social e tudo mais, ele fala assim, ninguém resiste a um de pertinho. Ninguém resiste, cai tudo. Cai. É isso aí. E a outra coisa é que você tem que gostar e aceitar das pessoas como elas são.
A gente não muda os filhos da gente, que é, quem sabe, a coisa mais preciosa que Deus nos deu. Então, você mudar um funcionário, não, pode contratar, que ele tem experiência, aqui eu dou o jeito e tal, esquece. Por um tempo, as pessoas se sujeitam a fazer algumas coisas. E os que fazem durante muito tempo que o outro quer, que não está no seu DNA, na sua vocação, na sua aptidão, acaba gerando estresse. O estresse é o causador de todas as doenças. Então, você acaba tendo uma equipe doente, ou uma equipe infeliz, ou pessoas que não vão ficar muito tempo com você. Então, entender de gente, na minha visão, se eu posso dizer alguma coisa para os seus ouvintes aqui nesse tão importante podcast que você criou, trate de primeiro se conhecer. Porque o maior desafio, caporal, é quanto você se conhece. Todos nós temos forças e fraquezas. E nós não somos bons para todas as coisas. Uns são para liderar, outros para planejar, outros para vender, outros para controlar, enfim, outros para produzir. O mundo é feito de uma mistura de gente, né? E eu fui, para entender bem, eu fui no esporte. Eu fui fazer o PI da Seleção Brasileira de Futebol. Atualmente estamos fazendo a Portuguesa Esporte, que está entre os 8 que foram classificados nesse momento. Campeonato Paulista. Campeonato Mas naquela época você fez com a Suzy Fleury, não é isso? Exatamente. Através da Suzy Fleury, a gente conheceu o Luxemburgo, e aí que era o técnico da seleção. Aí a gente estava numa situação ruim, porque tínhamos perdido para a Argentina. Eu, com a Suzy, nos reunimos com o Luxemburgo e falamos o que ele precisava fazer no sentido da motivação e do entendimento, como ele montaria a empresa no jogo em Porto Alegre. Depois de você ter feito o PI de todo mundo. Depois de fazer o PI de todo, porque se a gente tem o PI do Pelé, tem o PI do Ronaldinho Gaúcho, do Edmundo, Fenômeno, do Edmundo, do Roberto Carlos, e do Rivaldo, do Kaká. Todas essas pessoas a gente conheceu, porque a gente queria entender quais são as características dos grandes jogadores de futebol que vão para uma Copa do Mundo. Vou fazer uma parte. Tem uma série na Netflix que chama Playbook. E o Zé Mourinho, que eu acho que é um excelente técnico português, né? Já ganhou títulos em vários países, ele fala assim, quando eu tinha que montar um time, eu não estava preocupado tanto com a característica de futebol dele. Eu precisava saber se o comportamento dele encaixava no time que eu estava montando, né? Se os soft skills dele, né? Se as atitudes dele encaixavam. Se não encaixasse, ele podia ser um craque, ia dar tudo errado. E ele fala bem isso nesse playbook e tal, e é exatamente isso que a gente está falando aqui, né? Então, eu assisti essa semana o jogo do Real Madrid e do Benfica, que ele atualmente tem torce do Benfica, lá em Portugal. O Benfica jogou extremamente bem. Houve aquele incidente com o Vini Júnior, né? De ele ser chamado de mono, né, pelo jogador argentino, mas a gente vê que ele conseguiu montar um time extremamente capaz, porque da mesma forma... E sem grandes astros, né? Sem grandes astros. Da mesma forma que o Mourinho, tá, ou qualquer técnico que entenda um pouco de futebol, monte o seu time, a mesma coisa acontece numa concessionária ou em qualquer outro empreendimento. Ou seja, quando você entende de gente, você tem sucesso. Quando a gente vendeu para o Comitê Olímpico do Brasil, o COB, eu falei para o presidente, falou, se vocês não fizerem os perfis dos treinadores, eu prefiro não vender para vocês. Porque é o treinador, no caso da concessionária, o dono, o presidente, o CEO, o diretor executivo, que tem que entender como é que ele vai montar essa complementariedade, como você acabou de citar, do Mourinho, tá? Para que as pessoas passem a bola corretamente. Porque se você não passar a bola corretamente, você não ganha o jogo. O Luxemburgo disse naquela reunião que a gente teve com ele, de que ele precisava 2 ou 3 grandes artistas. O resto é carregador de piano. Porque se todo mundo é uma grande estrela num time... Ninguém joga, né? Ninguém passa a bola para ninguém. Ele quer marcar o gol. Claro. Tá? Ele quer chutar o pênalti. E não vai dar certo.
Então, o segredo de qualquer empreendimento, de uma concessionária, e eu entendo, Caporal, que com a inteligência artificial, o negócio concessionária está vivendo um período de uma grande mudança, de uma grande não só isso também, pelos produtos novos estão chegando, empresas novas estão chegando, essa transformação da indústria, né, de powertrain novo, muita marca nova, o eixo de tecnologia mudou para a China, né, em termos de veículos, né? Sim, é isso mesmo. Então, agora, você vai mudar a tecnologia, você vai mudar a inteligência artificial, mas você não vai mudar as pessoas. Nesses 36 anos que eu trabalho com o PI e com gente, as pessoas não mudaram muito. Elas continuam sendo as mesmas. Os motivadores são os mesmos. As suas características comportais são as mesmas. Então, muda o processo. E as pessoas têm que se adaptar a um novo processo. Então, algumas pessoas têm mais facilidade de se adaptar às mudanças. Outras pessoas que se punem muito quando erram, esse ambiente de muita mutação e mudanças muito rápidas, tiram elas da zona de conforto. Vou te interromper. Vou colocar uma pergunta polêmica. Se eu nasci desse jeito, eu estou condenado a viver o resto da minha vida do jeito que eu nasci? Grande pergunta. Uma vez, Caporal, o presidente dos Diários Associados em Belo Horizonte me chamou dizendo que a gente faz o perfil da cadeira que cada pessoa vai sentar para você poder comparar com o próximo a pessoa está da cadeira, se ela está dentro ou muito longe, né? E ele me chamou lá a Belo Horizonte e falou, mano, então quer dizer que se a pessoa não tiver o perfil da cadeira, ela não vai ser promovida, ela não vai ficar? Eu falei, não é assim. Porque a gente fez uma série de estudos, Caporal, para verificar que existem 2 caminhos pelos quais nós fazemos o trabalho. Eu faço o trabalho porque eu tenho aptidão, DNA, da cadeira que eu ocupo. Então, por exemplo, se eu trabalho em vendas, eu tenho o DNA de vendedor, eu sei vender, sei fechar negócios, tá? Sei trabalhar com a rejeição, tá? Porque o vendedor tem muita rejeição. E o outro caminho que se eu não faço porque eu tenho aptidão, eu posso fazer por atitude, que é desejo, necessidade, eu tenho objetivo. Então, todas as vezes que eu não tenho toda a aptidão da cadeira que eu ocupo numa concessionária ou numa empresa, eu vou ter que fazer por atitude o que eu não tenho aptidão. Quanto mais coisas eu tenho que fazer por atitude, mais estresse eu vou viver, porque aqui no Brasil eu fiz uma estatística com 401 mil perfis para saber exatamente quais são as características das pessoas. E além disso eu fiz um estudo com 207 presidentes CEOs para saber qual é o DNA do CEO, do presidente, do dono de uma empresa. Tá? Para entender que se eu não posso fazer por aptidão, eu posso fazer por atitude. Só que quando as pessoas fazem o trabalho por atitude, nós temos que responder 2 perguntas. Primeira, por quanto tempo ele consegue fazer por atitude? O estresse vai ter gastrite, úlcera, enxaqueca, pressão alta, disfunções sexuais, transtornos alimentares, uma série de problemas. Briga com a esposa, dá chute no cachorro. Os filhos e tal. Tá? A primeira pergunta, quanto custa, mas em termos de saúde? E a segunda pergunta que eu tenho que fazer é por quanto tempo ele consegue fazer isso daí. Então, uma empresa que tem pessoas no lugar certo, que as pessoas se sentem felizes, reconhecidas, e como o Aubrey Daniels, no reforço positivo, porque isto motiva as pessoas, né? Porque quando você dá um reforço positivo, você mantém o comportamento. Quando você critica, você corrige o comportamento. Ou até extinguir o comportamento. Né? Até extinguir, né? Tem um spontaneous recovery, né? Que é a recomposição espontânea de um comportamento, né? Até que você elimine aquele comportamento. Então, evidentemente, tudo isso é resultante de muita análise, de muito estudo, de muita pesquisa que a gente tem feito.
E a gente tem procurado compartilhar com muitos empresários e presidentes. Eu trabalho hoje basicamente com CEOs e presidentes de empresas, né? Aonde eu procuro mostrar essa importância do conhecer-se a si mesmo primeiro. Todos nós temos forças e fraquezas, porque depois que eu me conheço, eu posso ter a pretensão de conhecer o outro. E eu vou verificar que entre eu e você, caporal, pode existir similaridades comportamentais e diferenças comportamentais. E o que eu aprendi é que você só pode valorizar as semelhanças e aceitar as diferenças. Então, sempre vão existir. Por que os casamentos terminam? Por que as pessoas não... E quando você contrata alguém para trabalhar aqui na Autoavaliar, a pessoa se casa com você. Tá? E algumas pessoas ficam muito tempo, outras pessoas ficam nem a experiência, nem os 90 dias. Já nos 30 dias você verifica que a pessoa não vai dar certo. Porque quando você vai contratar alguém, caporal, você tem 4 Cs que são importantes. Conhecimento, que basicamente é que a maior parte das empresas usam. Ver o currículo, a experiência, a referência, que é conhecimento. O segundo C é o comportamento. As pessoas não analisam o comportamento das pessoas. O terceiro C é a capacidade cognitiva, de aprendizado, de memória, de retenção. E o quarto C é a cultura que você tem aqui na Autoavaliar, na sua empresa, comparado com a cultura de uma pessoa que está chegando nesse momento para fazer parte desse time. Tá? Então, esses são os 4 Cs importantes: conhecimento, comportamento, cognição e cultura. O maior problema que qualquer organização tem, by far, como diz o americano, longe do segundo lugar, é a comunicação. As pessoas pensam e gostariam que alguém lesse os seus pensamentos. Ainda mesmo com a inteligência artificial e com a robótica toda... Ainda a gente não consegue, né? Não consegue. Se a pessoa não disser, não vai ter sucesso. Essa é a razão pela qual eu, por exemplo, vendedor, é que nem água nessa caneca. Se você deixar um dedo de água aqui na sexta-feira, segunda-feira, quando você vier, você vai verificar que a água evaporou. Cabeça de vendedor é que nem essa caneca com água. Todo dia você precisa alimentar novamente. Tá? Porque se você não alimentar sempre o vendedor, ele deixa de fazer. Porque o vendedor... e uma das perguntas que eu faço, né, compartilhar aí com os que forem ouvir esse seu podcast, caporal, eu pergunto para o vendedor: você namora bem? Namoro. Então vai ser um bom vendedor, porque cada venda é um namoro. Quando um namoro, você fala: qual é o perfume que você gosta? Qual é a comida que você gosta? Qual é o tipo de roupa que você gosta? Qual é a viagem que você gosta? Você vai fazendo uma série de perguntas para você montar o perfil da pessoa. Quando você vem comprar um veículo, automóvel, caminhão, bicicleta, enfim, elétrico, gasolina, o vendedor tem que descobrir qual é que tipo de carro me interessa, como é que ele pretende usá-lo, exatamente, se é para viajar, para trabalhar, com a família dele, é grande, pequena. Quais são as demandas que o comprador tem. Né? Muito bom. Eu vou te interromper agora. É o seguinte, pensa bem, você falou em 2 coisas: pessoas, que toda companhia tem que ter, e vendas. Exatamente. Tá. Em que momento você resolveu criar o Mega Vendas ou a Mega Dealer? Porque a Mega Dealer nasceu com o Mega Vendas. Você me disse. Se eu estou falando besteira, você corrija. Né? Mas em algum momento você foi lá, viu o Joe Verde lá na NDA, viu outros lá, tinha o Paul Cummins, tinha Grant Cardone, vários, né? Gurus de vendas. Né? E em que momento você resolveu falar assim: pô, eu tenho as pessoas, já tenho alguma coisa aqui para as pessoas, né? E vou colocar alguma coisa de vendas especificamente para a concessionária? Boa pergunta, caporal. Quando eu saí do Grupo Apolinário, em julho de 1990, eu não queria ser empregado. Eu determinei do que eu tinha feito em 28 anos, foi o tempo que eu fiquei lá no Grupo Apolinário, eu faria em 8 anos outra vez.
Mas eu não queria, por exemplo, o dono da Companhia Santo Amaro de Automóveis, né, João Zarif. João Zarif, me convidou para trabalhar com ele. Eu não quis. Agradeço muito, né, um grande amigo, o Zarif, gostava dele muito, meu irmão. Com toda a experiência, presidente da Sobrave, da Sorronda, participando de outras associações, FENABRAVE, naquele tempo chamava Brave, né? Eu falei, eu vou montar uma empresa de treinar os concessionários. E aí surgiu o Mega Dealer. Okay. Tá? E dentro dos produtos da Mega Dealer surgiu o Mega Vendas. Que foi o primeiro produto. Que foi o primeiro produto. Tá, então, certo? E como é que surgiu isso? Surgiu da experiência do Grupo dos 20 e de todas as palestras que eu ia assistir cada ano na NADA. Eu trouxe 2 ou 3 grandes palestrantes americanos aqui para o Brasil para fazerem palestras nas convenções da Sobrave, principalmente. Tá? Então, surgiu a ideia de, junto com a distribuição e entendimento de gente, que é o PI, na Mega Dealer, você cuidar das pessoas e cuidar de vendas. Por isso que se chamou também Mega Vendas. Né? Mega Dealer, Mega Vendas. Tá? Que era um produto que tinha todo aquele processo que você conhece bem, onde o gerente assinava com caneta verde, tinha que mostrar e vender toda a concessionária. Tinha um processo todo que depois, no começo não tinha software, não tinha nada, era só um processo mesmo, que depois se transformou num software. Mas eu tenho uma... Calma. Só terminar uma coisinha, porque o que eu aprendi lá com o americano? Fala. Que quando o sujeito entra na concessionária, a primeira pergunta que ele fala... Quanto custa esse carro? Não, se tem o carro. Segunda pergunta, quanto custa? Isso. Então, o quanto custa está aqui, o quanto vale está aqui. Isso. E no Mega Vendas, a gente mostrava de que demorava, em média, 45 minutos para você transformar aquilo em valor. O quanto vale aqui e o quanto custa aqui embaixo. Então, você tinha que apresentar a oficina, a empresa, que você ficaria no porta-luva dele a qualquer momento que ele precisasse, o test drive, que era naquele momento no Brasil. Parar na placa somente carros vendidos. Somente carro vendido. Né? Colocar o espelho no salão da exposição para o cara se ver dentro. O cheiro do carro. Né? Durante a guerra, os Estados Unidos fez um spray de cheiro de carro novo, porque toda a produção de carro era para fazer tanque, jipe, essas coisas, caminhões do exército. Né? Então eles inventaram um spray de cheiro de carro novo para pôr no carro usado, para aquilo trabalhar o inconsciente do comprador. Tá? Então, o Mega Vendas, a Mega Dealer surgiu exatamente no momento que eu deixo de ser presidente de 22 empresas, tinha um grande conhecimento, tinha experiência que deu certo, que eu aplicava nas concessionárias Avel, Avesa, Tomás e Rudicar, tá? Onde a gente chegou, só perdemos a Cibramar, que já tinha N anos de experiência, tá? Para que a gente pudesse desenvolver o processo. Então, onde é que você... Aí você chamou Fernando Rolim, Mauro Imperatore, era isso mesmo? E o Kiko? O Chiquinho. Quais foram os fundadores? Então, os fundadores foram exatamente esses que você citou, tá certo? O Mauro, o Fernando... O Kiko e o Alcides, que trabalhava na Chrysler, então depois virou a fábrica de caminhões ali em frente à Volkswagen. Virou Volkswagen Caminhões depois. Isso. Tá. O Alcides, que era baterista, ele veio trabalhar também com a gente. Tá? E aí... Isso foi em 90? Foi em 1990. Ou 91? 90, 91. 90, 91. Aí eu acabei vendendo ao Tomás e dei para o Kiko a Mega Dealer. Tá? E o Kiko, em algum determinado momento, chamou você, te achou, você virou sócio, sócio do Kiko. Mas teve que sair os outros, né? Saiu o Mauro, saiu o Fernando. Foram saindo, porque
o começo de qualquer organização é difícil. E não dá dinheiro, né? Não dá dinheiro, e as pessoas precisavam de dinheiro. E você resolveu se dedicar ao PI e deu para o Kiko a Mega Dealer. Dei para o Kiko e fiquei atrás do suporte, dando todo o conhecimento, o apoio necessário. Não, você deu apoio de todas as maneiras. Tanto logístico, porque o escritório que a gente usava era seu, financeiro, porque sempre que eu precisei de dinheiro na Mega Dealer, você me ajudou, eu fui lá, pedi, e você estava sempre presente. Então, isso, como eu falei para você no começo aqui, isso mudou minha vida, né? Tudo que eu aprendi sobre concessionária, eu tinha experiência antes? Tinha, mas não uma parte didática. Eu tenho experiência que todo mundo tem quando trabalha em algum lugar. Eu fui estudar realmente concessionária quando entrei na Mega Dealer. E depois a gente plantou Mega Peças, Mega Serviços, entrou Mike Nichols, e aí eu fui aprendendo as coisas, né? É uma história, todo começo de qualquer empreendimento não é fácil. Por isso que eu coloquei, baseado na experiência que eu já tinha, que eu demorei 28 anos para fazer a primeira vez, eu fiz em 8. Né? E fico muito feliz que a Mega Dealer acabou tendo sucesso. Né? O Júnior Andretta, eu conheci ele em 1992. Ele foi o primeiro cliente da Mega Dealer. Primeiro cliente da Mega Dealer. Ele foi o primeiro cliente da trabalhar. E o Júnior Andretta, e eu fico muito feliz com isso, ele fala que eu mudei a vida dele. Né? E ele aplicou tanto o Mega Vendas e o PI, que meu cliente até hoje, tá? E foi o começo da onde a gente começou, tanto na Mega Dealer como na PI, o levantar voo, o ramp-up, né? Sucesso, o ramp-up que a gente conseguiu através basicamente vendas, vê que já lá atrás vendas e pessoas. Então, tá? É isso aí. E hoje, com toda a experiência que eu tenho, trabalhando com grandes empreendedores, por exemplo, o grupo JBS, 100 mil funcionários no Brasil, 100 mil nos Estados Unidos e Canadá, agora a gente está vamos ajudá-los na parte da Europa e da Austrália também. Muita gente. Qual é a fase famosa do Joesley Batista? Onde tem gado não tem gente, onde tem gente não tem gado. Né? Porque você tem que depois trazer no matadouro, matar os animais, né? Ou seja, as vacas, porcos e outros tipos que eles trabalham basicamente são esses dois, mas tem de proteínas, coisas, para que eles tenham sucesso. Então, qualquer lugar que você vá ou qualquer empresa que você analise, as empresas que tiveram sucesso, que são mais longevas, são as empresas que o líder tem a capacidade, pela empatia ou pela visão, de entender de gente. E também montam grandes equipes de vendas. Ou seja, se você quer ter sucesso, precisa usar a Mega Dealer, o Mega Vendas, que vai te ajudar, porque, como eu disse a história da caneca do vendedor, evapora muito rápido. Você tem que todo dia treinar, e na concessionária, das 8 da manhã até as 8h45, todo dia tinha treinamento de vendas. Com simulação, com teatrinho, com roleplay. Exatamente, uma vez ele era comprador, era vendedor, para que fosse treinado e toda a equipe assistindo e vendo e aprendendo. Falando de produto, de tudo. Experiência, porque ele vendeu, porque ele conseguiu fechar, o que ele fez, o que ele deixou de fazer. Muito bom. Tá? Estou relembrando tudo aqui. Histórias muito interessantes que surgiram, né? Por exemplo, mas você chegou a trabalhar na Mega Dealer? Sim. Quanto tempo? Uns 2 anos. Uns 2 anos. Os 2 primeiros Porque anos. eu entrei em 99. Então, com o Fernando Rolim e com o Alcides e o Mauro, era eu que pilotava, porque como eu também tinha o PI... Você tinha que cuidar do PI. Eu ensinava, treinava-os para que eles fizessem o processo, tá certo? Depois veio o Kiko, quando a gente vendeu a Tomás em 95, ele assumiu e ele é que ficou responsável de fazer todo o treinamento, implantação, essa parte toda do Mega Vendas. Eu vou te contar um caso da Mega Dealer de quando eu entrei. Eu entrei porque eu fui trabalhar numa Fenabrave no Rio de Janeiro, que a gente foi com um carro seu e fundiu o motor do teu carro, por sinal, que era uma Caravan Vinho.
né? Você lembra disso? Aí a gente foi para Fenabrave. Na verdade, eu estava lá em Campo Grande, desempregado, sem saber o que fazer. Aí eu escutei que o pessoal da Avel ia para Fenabrave. Aí eu falei assim, bom, liguei para o Kiko falou, estou precisando de gente para trabalhar lá. Eu falei, quanto você paga? Ele falou, não pago nada. Eu falei, mas e comida? Eu preciso dormir e tal. Não, isso eu pago. Eu falei, então tá bom, então eu vou. Eu precisava ir em uma vitrine, né? Aí, mas eu não tinha como ir. Então eu peguei um ônibus à noite em Campo Grande, acordei no outro dia de manhã lá em São Bernardo, né? Ali na Avel. Aí tinha uma Eurovan na Avel que ia todo mundo. Eu falei, eu dirijo. Eu precisava prestar algum serviço para pegar uma carona, né? Não deixa que eu dirijo. Aí fomos de Eurovan, o Kiko já tinha ido, né? E foi assim que eu fiquei fazendo apresentações de mega vendas, mega peças, porque eu tinha implantado os dois na concessionária já, onde eu trabalhava. Que a concessionária faliu e tal, não sei o quê, mas eu tinha implantado lá. Bom, fiz as apresentações, aí o Adalto de Freitas estava passando por lá, falou, Kiko, leva esse cara lá na concessionária quando você for. Ele falou, você paga? Pago. Eu falei, então eu levo. Aí nesse caminho eu comecei a trabalhar. Mas aí o Mega Venda já estava meio estruturado, né? Tinha o Joca, o André, o Tadeu, já faziam Mega Vendas. E surgiu com o Mauro Sadi, ele era presidente da Sobens, e estava precisando fazer treinamento de pós-vendas, de peças, acho, para a rede Mercedes Caminhões. Aí eu levantei a mão e falei, eu faço. Ninguém queria fazer. Então deixa que eu faço aí, não tem problema. E eu lembro como é que eu aprendi? O Kiko começou a fazer, eu imprimi todos os slides e escrevi o que ele falava em cada slide. E eu virei um papagaio. Eu repetia tudo o que ele falava em cada slide. Eu decorei tudo aquilo para fazer o curso. Aí como é que eu me aprimorei? Porque tinha um monte de gerente de peças na sala, eu ficava perguntando para eles como é que era a vida deles, como é que era o caso deles, e dava os exemplos. Aí eu fui pegando exemplo de um, exemplo de outro, exemplo de outro. Depois de 10 treinamentos já estava bom. Mas foi assim que aconteceu tudo, foi aí que eu comecei na Mega Dealer. Então, como eu conheço bem o seu perfil é de uma pessoa tomador de risco, não tem medo, enfrenta, é estratégico. Então, tudo isso a gente verifica que determinadas pessoas com determinadas características comportamentais fazem exatamente essa sua história, ou seja, do nada eles montam um império, tá certo? Conseguem fazer um sucesso. Por quê? Porque se conhecem, são tomadores de risco. E hoje eu aprendi também com o Piai, hoje meu lema de vida é pense antes, planeje antes, chegue antes. Tudo que você fizer nessas três coisas antes, você pega água limpa, né? a chance de sucesso é muito grande, pega água limpa. É isso aí. Tá? Então, olhando, por exemplo, porque sempre tem um passado, Sim. sempre tem um presente, sempre terá um futuro. Se a gente analisar a causa de qualquer grande empreendedor, as histórias são geralmente muito similares à sua história. Eu gosto de ler livros, por exemplo, li do Elon Musk, li do Walt Disney, Steve Jobs. do Steve Jobs, de vários grandes empresários, porque o que eu tenho interesse é saber quais eram as características comportamentais desses grandes empreendedores, tá? E o mundo, se você pegar hoje a gestão que o Trump está fazendo nos Estados Unidos, é uma gestão disruptiva. Ele mudou o mundo. E quem não ficar muito plugado, muito ligado nas grandes mudanças que estão acontecendo, tá? Não vai ficar para contar a história. Os rápidos vão engolir os lerdos. Se você não tiver na linha do vento do que está acontecendo, e se você não tiver a capacidade de ir se ajustando rapidamente às novas tendências, né? E como você colocou bem, o carro chinês, agora, por exemplo, Toyota está desenvolvendo um novo tipo de motor, né? De bateria. Tá.
Então, o próprio Elon Musk, né, tem um prêmio de $1 trilhão se ele conseguir entregar o objetivo que ele propôs lá aos seus acionistas, né? Você vê, o celular que ele está lançando novo vai funcionar em qualquer lugar, não vai ter necessidade mais de operadora, tá? Fala diretamente com o satélite dele, como você tem hoje a Starlink da internet, tá? Então o mundo muda muito rapidamente. Agora, as pessoas continuarão as pessoas. Então, você sabe que eu faço a mesma coisa que você, eu leio um monte de biografia, li do Elon Musk, de todo mundo, mas a primeira pessoa que eu fiz benchmark, porque eu peguei o teu PI, foi você, sabia? Não. A gente tem um PI parecido, né? Mas tua decisão é diferente da minha. Aí eu ficava pensando, isso 20 anos atrás, 30, sei lá quanto, como é que o humano tomaria a decisão nessa hora? É sério mesmo, estou te confessando isso aqui agora. Porque minha decisão subjetiva, eu tendo a ser mais complacente às vezes, amolecer em algumas coisas, etc. E falar assim, no trabalho talvez isso não seja bom para mim. Né? Como é que eu deveria fazer? E eu ficava pegando PIs, o teu principalmente, mas de outras pessoas também, porque eu fiquei digitando PI uma boa parte da vida também, né? E olhando e falando assim, não, peraí, se eu for desse jeito, eu olho o comportamento da pessoa, se ela tem sucesso ou não, então eu posso melhorar aqui, entendeu? Sim, mas você tem toda a razão, porque, por exemplo, qualquer estudo estatístico que a gente faça em termos de base de comportamento de pessoas, por exemplo, pegar uma organização de vendas, vendedor de automóvel, né? A média, sem um sistema, um vendedor médio, em cada 10 prospectos que ele vai abordar, ele vai vender para 10 por 1. Mas se você pegar, por exemplo, eu trouxe para o Brasil o filme de George Girard, não sei se você se lembra, aonde ele está no World Book of World Records, o maior vendedor de carros do mundo. O maior vendedor de carro do mundo. E como é que ele montou todo um esquema, né? E quem fazia toda a apresentação, test drive e tal, ele só entrava na hora da negociação. Era o closer, né? É o closer. Mas ele tinha toda a história do que aconteceu em todas as etapas do processo de vendas. Para poder tomar a decisão, exatamente. Né? E todos nós temos os nossos ídolos. Tá? Você gosta de algumas pessoas. Por exemplo, por que eu quis fazer o perfil do Pelé? Ou do Ronaldinho Gaúcho, do Fenômeno? Tá? Que são pessoas que você pergunta extraordinárias na profissão, né? Para esses grandes jogadores, o Cristiano Ronaldo, volta e meia, o melhor jogador do mundo é o Ronaldinho Gaúcho. Ele é. Que ele é um mágico, ele foi um mágico da bola. Tá? Mas tinha alguma coisa que o Cristiano Ronaldo tem que ele não tem. Exatamente. Tá? Porque o PI vai levantar as características, porque o futebol é arte, é dom, não é só comportamento. Mas o comportamento é uma parte importante de como o técnico vai conversar, comunicar, orientar todo o processo de jogar em time, jogar em equipe. Tá? Então, guardadas as devidas proporções, a mesma coisa você faz na empresa. Então, como você olhava muito o meu perfil, eu olho, por exemplo, eu não tenho o perfil do Elon Musk, mas se você quiser, eu desenho exatamente qual é o perfil do Elon Musk, pela experiência que eu tenho, e eu vou verificar o que eu tenho, o que eu faço, o que eu não faço, o que ele faz que para mim é difícil, exato, ou que eu tenho essa capacidade, mas acabo não usando, tá? Porque muitas vezes você tem aptidão, mas ela está guardada, você precisa fazer aflorar essa característica sua para você ter sucesso. Muito bom. Me fala da parte cognitiva, porque é uma coisa nova que tem no PI hoje, né? E eu acho assim, a capacidade de aprendizagem, para mim, é uma das coisas mais importantes quanto ao comportamento, porque não adianta eu pegar uma pessoa, tem um PI certo, vai encaixar, mas ele não consegue evoluir, ele não consegue aprender, ele não consegue crescer na outra parte que principalmente nos tempos de mudanças rápidas que a gente tem, o cara não se adapta. Então, o sistema cognitivo que nós usamos, através do sistema Índice de Previsibilidade, o PI, ele mensura basicamente a sua capacidade de aprendizado, de memória e de retenção. Tá? Quando você tem alguém que já está
2, 3 ou mais anos numa função, ele já aprendeu tudo. A parte cognitiva não é tão importante. Mas se você está formando gente, está trocando vendedores, você está promovendo o vendedor para o gerente de vendas, não o gerente administrativo de vendas, porque normalmente o gerente de vendas, ele compra carro, ele analisa lá os relatórios, mas ele não está no salão vendendo. O bom gerente de vendas é o cara que está na frente, ele vai lá vender. Se o vendedor não conseguir fechar, ele entra e ele fecha o negócio. E ele ensina as pessoas a terem. Agora, lembrando que eu não faço por aptidão, eu faço por atitude. Então, a parte cognitiva vai dar, são 50 perguntas, 12 minutos que a pessoa tem para fazer. Ela só pode fazer 2 vezes, aí você vai fazendo cada 6 meses, você pode fazer, para pegar a parte situacional, que é o conceito do self. Então, cognitivo é só 2 vezes na vida. Na vida. E se a pessoa tem algum problema físico, né, ou do motor, ou do mental, pode fazer 3 vezes. O sistema é randômico, são 50 perguntas divididas em perguntas abstratas, numéricas e verbais. Randômicas. Tá? Então, nesses 12 minutos, vai de 100 a 450. Então, a pessoa que tem 450, ela é 99% mais inteligente que a média das pessoas que for feito um estudo com 1 milhão de pessoas para estabelecer essa critéria da curva de Gauss, né, a curva do sino, para saber aonde cada pessoa se enquadra. Então, o sistema permite que, como você faz o job target, que seria as necessidades da cadeira em termos de comportamentos, também faz da cognição. Então, você define que para a posição, por exemplo, de vendas, eu quero 250, mínimo, de capacidade cognitiva, que é aprendizagem, memória e retenção. Tá? Então, essas pessoas que têm aptidão, né, eu gosto muito de contar um exemplo quando o Reginaldo Regino, que era o importador da BMW do Brasil, foi nosso cliente, tá? E entrou uma mulher bonita no salão de lá e os gaviões, né, os vendedores, o gerente, né, mulher bonita, eu vou atender, né? Deixa que eu atendo. Chegaram na mulher, começaram a conversar com ela, o que você faz? Eu falei, eu sou professora de criança, professora de primária. Como era muito bonita, e o PI naquele momento era muito feito no papel, hoje é eletrônico, né? Também tem papel ainda, mas 99% é feito eletronicamente, pediram para ela preencher o PI. E ela tinha um perfil parecido com o seu perfil. E os vendedores, bom de papo, né, acabaram convencendo essa mulher bonita a vir trabalhar. Mas eu nunca vendi, eu não sei vender. Para fazer uma longa história curta, 6 meses depois que ela estava trabalhando lá na Reginaldo Regino, na concessionária BMW, ela vendia mais do que quem tinha 10, 12 anos de experiência de venda, porque ela tinha aptidão e rapidamente, pela capacidade cognitiva, ela aprendeu como é que ela fazia a leitura do comprador, o que ela falava, o que ela perguntava, o que ela contava, porque o bom vendedor sabe... São os gatilhos que fazem ele fechar, né? Exatamente, o bom vendedor sabe que um detalhe gera objeção, a objeção perde vendas. Tá? Então, o bom vendedor, por exemplo... O cara pergunta, esse carro foi batido? Poxa, sabe que eu nem notei, nem vi. Agora, se ele não é um vendedor, eu falo, realmente foi batido, é melhor só não comprar esse carro. Porque ele se atrapalha, ele não sabe. O vendedor não é que ele precisa mentir, ele sabe, fala, só responde o que o comprador pergunta. O que ele quer ouvir, né? O que ele quer ouvir. Então, a parte cognitiva, Caporal, é extremamente importante. Como o turnover é muito grande hoje nas empresas, né? Tecnologia, o mundo, o Brasil, no momento que vive aqui, falando do nosso Brasil, a parte cognitiva se torna algo extremamente importante. Mas você falou que é importante quando a pessoa entra para saber se ela tem capacidade para isso, ela está na fase de formação. Mas você não acha que, por exemplo, vou citar 2 exemplos. Uma empresa começa muito pequena, vai crescendo, montando uma estrutura corporativa, as pessoas vão crescendo dentro da empresa, os relacionamentos mudam e a pessoa tem que aprender a lidar com essas novas situações, né, de alguma forma.
Porque eu vou perguntar para você se isso é comportamento ou a parte cognitiva. E tecnologia, porque nós pegamos a época do telex, do fax, da internet, agora a inteligência artificial, etc. Se a gente não se adaptar e aprender sobre coisas novas, né? Então, eu, por exemplo, eu tenho uma empresa de tecnologia, mas eu sei desenvolver esse sistema. Né? Eu sabia desenvolver em DOS. Eu fui aprender DBase, fui aprender tudo, mas hoje eu não tenho condições de desenvolver nada. Apesar que agora, com a inteligência artificial, você não precisa mais de desenvolvedor, né? Estou dizendo por aí. Então, o segredo, isso daí é que nem uma salada de fruta. Tá? Não é só a cognição, não é só o comportamento, não é só conhecimento, não é só cultura, é o conjunto. Por isso que, quando eu faço uma arquitetura humana, que eu chamo entender como é que são as pessoas que fazem parte, você tem gente jovem, da geração atual, geração X, Y, Z, você tem os baby boomers, e as pessoas nós não temos muita capacidade para mudar muito e rapidamente. Então, você coloca um aspecto extremamente crítico, que, na medida que eu sei as características comportamentais, cognitivas, de cultura e de conhecimento, eu posso saber aonde eu vou fazer treinamento, onde eu vou fazer desenvolvimento, porque a pessoa tem uma carência naquele aspecto. Então, não adianta eu dar desenvolvimento de vendas para uma pessoa que não tem problema na área de vendas. Ela pode ter no relacionamento, ela pode ter na liderança. Então, o que eu não faço por aptidão, eu vou fazer por atitude. Então, eu vou focar todo o investimento de desenvolvimento, e custa caro treinar pessoas, tá? E muito caro se você as treina e elas não ficam, elas vão embora, tá? Ou caro se você treina e elas não aprendem nada, não desenvolveram. Porque você está treinando alguém que não tem aquela característica, ela vai ter que fazer por atitude. E ela vai ter gastrite, enxaqueca, pressão alta, como falei, uma dessas características que vem pelo estresse. E você fica frustrado e você acha que você tem a capacidade, deixa comigo que eu treino, eu sei fazer as pessoas fazerem. Não existe isso, caporal. Isso daí é um sonho de uma noite de verão. Não existe. Ou seja, por isso que eu digo, primeiro se conheça, porque se você tiver de mal com você mesmo, você não pode estar de bem com o outro. Aquele negócio, você me faz infeliz ou feliz. Mentira, ninguém tem essa capacidade. Você se sente feliz ou infeliz na presença daquela pessoa, mas ninguém tem a capacidade de fazer você feliz ou infeliz. Tá? Isso é um erro de atribuição fundamental. Sempre a culpa é do outro ou do sistema, mas nunca é sua. Tá? Então, é super importante você poder entender exatamente com essa salada de fruta que eu falei, desses conjuntos todos da cognição, do comportamento, da cultura e do conhecimento, onde eu tenho a nota 10, onde eu tenho a nota 1, 2, 5, e é onde que eu vou fazer o desenvolvimento. Porque eu chegar e falar, ô caporal, já falei 10 vezes, você não consegue fazer e tal, você só vai colocando a pessoa mais para baixo, e você não vai conseguir nunca. Porque você está achando, baseado no seu julgamento, que ela não entendeu ou não quer fazer. Mas muitas vezes ela não faz ou não entendeu porque está fora da capacidade cognitiva dela ou da capacidade comportamental dela. Tá? E ela não vai ficar naquela cultura. Tá? Uma das perguntas que eu faço quando eu entrevisto executivos, né? Eu só faço entrevistas para executivos, eu pergunto, se eu desse para você, vou fazer essa pergunta para você que eu nunca fiz, né? Você me responde agora aqui. Se eu desse para você um elefante de presente, o que você faria com ele, caporal? Me desse um elefante de presente. Se eu não tivesse utilidade, eu venderia aí para um zoológico, para um circo, sei lá. Então, baseado na sua resposta, eu vou confirmar se você tem ou não o perfil que você tem, que você mostrou ao você responder o questionário, a pesquisa do comportamento. Tá? Então, algumas pessoas falam, eu doaria para um circo, mas o elefante vivo eu não tenho onde colocar, não me dê que eu não quero. Ou seja, as respostas são as mais variadas possíveis, porque através dessa pergunta, é a mesma que eu fazia, por exemplo, se eu treinava os meus vendedores. Na empresa que você foi, caporal, deram um carro para você fazer test drive? Você conhece.
Não deve. Não deve. Então eu sei que você já foi na empresa. Claro. E você tem preço. Melhor, agora, você perguntar, caporal, último, né? você tem preço? Não, porque ele quer saber o meu preço. Claro. Tá? Então, essa capacidade que você tem que ter de entender como é que são os comportamentos humanos, como é que você pode tirar dos contatos, dos relacionamentos, todo o benefício para você ter sucesso no seu negócio. Sensacional. Muito obrigado. Assim, se eu pudesse, eu ficava o dia inteiro falando com você aqui. Talvez eu vou desligar e vou continuar. Mas a gente atingiu o nosso horário, então muito obrigado. É um presente para você, mano. Você levar lá para o sul de Minas e tomar um vinhozinho lá sossegado. Muito obrigado. Aí. E deixa eu te agradecer aqui. Obrigado mesmo, de coração.